Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já confere aí o programaço de hoje. Existe a vacina eficaz, segura, que funciona, que é a vacina para o HPV. Sim. Quando que ela é mais eficiente? O ideal é que seja antes do início da vida sexual, porque o câncer de colo uterino é o terceiro mais comum da mulher brasileira. Olha que notícia maravilhosa a nossa plateia. O câncer de colo uterino, nós podemos erradicá-lo da face da terra. O Dudu, voltando do trabalho, ele sofreu um acidente? Você podia contar pra gente? Ele sofreu um acidente, ele estava indo na Avenida do CPA e veio outro motoqueiro na contramão. Foi o acidente de duas motos? Sim. Veio outro motoqueiro na contramão e bateu nele, né? E aí onde a moto dele explodiu, o outro rapaz morreu na hora e ele teve traumatismo craniano, queimaduras de terceiro e segundo grau nas pernas, onde veio a amputação das pontas dos pés, do pé direito dele. E daí foi encaminhado ao hospital HMC, onde ele ficou, e eles deram 48 horas de vida para ele. No momento que ele chegou, já foi... Deram 48 horas de vida. Nossa. E aí foi só surpreendendo, né? E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico, porque estamos recebendo novamente o Dr. Wilson Garcia, oncoginecologista e mastologista. Eu quero te agradecer muito, doutor, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente mais uma vez. Mais uma vez, eu que agradeço muito, agradeço demais a oportunidade que nos é dada. E já vou revelar os bastidores, tá? Nós chegamos à conclusão que a Elga é a Hebe Camargo Cuiabana, tá? Essa alegria, eu já te falei, essa né, alegria, esse jeito de contagiar as pessoas, né? Muito obrigada. Então, muito obrigado a você, muito obrigado ao Oncolog, muito obrigado a você que nos assiste. Nossa, eu fico tão honrada, doutor, por essa comparação. Eu sou tão fã da Hebe, mas sabe? Sou muito, foi uma referência que eu tenho e eu fico muito feliz, de verdade. Muito obrigada mesmo por esse presente, essa comparação. Não é que eu acho que todo mundo, todo telespectador vai perceber, não é puxa-saquismo, vai ver muita semelhança entre o comportamento de um, da outra, o modo de ser, a alegria, o sorriso, a espontaneidade, né? Que abençoadas sejam as duas. Né? Obrigada. Ganhei meu dia, doutor. Que bom, doutor, né? Sempre com participações assim, de muita importância aqui no programa, trazendo um conteúdo que realmente transforma vidas, né? A pessoa tem a oportunidade de ter um conhecimento e tomar uma atitude responsável com a sua saúde, principalmente as mulheres, né, doutor? As mulheres. As mulheres são os seres mais lindos do planeta, né? O sexo feminino é uma coisa fantástica, né? Hoje nós vamos falar alguma coisa sobre o câncer de colo uterino, sobre o HPV. E por que isso, né, Elga? Porque o câncer de colo uterino é o terceiro mais comum da mulher brasileira, né? Sim. E também porque em março, no mês de março que acabou de findar, agora. Nós tivemos duas datas importantes. É o mês de chamamento da atenção para a prevenção do câncer de colo uterino e também do câncer de intestino, né? Sim. Intestino grosso e reto. Sim. Então é a oportunidade que a gente tem para colocar alguma coisinha sobre o câncer de colo uterino hoje. Doutor, o câncer do colo uterino, lógico, ele é diríamos assim que, vamos ver se eu estou correta, o HPV, ele tem uma chance de provocar, é fundamental. Então você ter HPV, a chance é maior. Então, só vamos organizar aqui. Nós sabemos que hoje o câncer, só dando uma sintonizada, o câncer, ele acomete basicamente 700 mil brasileiros por ano.
O câncer é a segunda causa de morte do brasileiro. Quem mais mata o brasileiro? As doenças cardiovasculares. Sim. E cerca de 400 mil brasileiros Nossa. morrem de doenças cardiovasculares. Segunda causa de morte, o câncer. Então, são 250 mil brasileiros que perdem a sua vida pelo câncer. Então, nós vamos tocar esse assunto muito importante. O câncer de colo uterino, o câncer mais comum, pele. E nós estamos numa região riquíssima em sol, Sim. então protetor solar em nós, protetores mecânicos, manga comprida, chapéu, né? Câncer de pele. Segundo, mama. Terceiro, o câncer do intestino, que também se comemora, se celebra essa atenção no mês de março. E o terceiro é o colo uterino. O câncer de colo uterino, nós vamos ter cerca de 17 mil mulheres terão câncer de colo uterino no Brasil. E cerca de 4.500, 5.000 mulheres morrerão pelo câncer de colo uterino. O que é importante é o que a gente tem sempre falado nos fatores de proteção e prevenção de câncer. Sim. Olha que notícia maravilhosa a nossa plateia. O câncer de colo uterino, nós podemos erradicá-lo da face da Terra. Ele é o câncer mais fácil de ser prevenido. Olha só. Então, este que é o terceiro câncer mais comum da mulher brasileira, ele pode ser erradicado, terminar, não termos, ou ter um número insignificante de câncer de colo uterino, tá? Então, isso é importante, sempre focando em não adoecer. Sim. Tá? Como é que nós... Pode então, vamos discorrer, doutor, amém, fique à amém. vontade. Então, como é que nós vamos desenvolver câncer de colo uterino? Todo câncer, ele não tem uma causa, são múltiplas causas, Sim. Multifatoriais. É um fator mais um, mais dois, mais três, levando ao câncer, né? Então, câncer de colo uterino, hoje, um dos cofatores mais importantes é este bichinho, este vírus, que nós chamamos de HPV, que é o papiloma vírus humano. Sim. Nós temos hoje mais de 200 subtipos. Subtipo. E desses 200, 20, de 14 a 20 realmente são ligados ao câncer. Olha só. Então, hoje já observa-se que quando você faz uma biópsia e estuda o DNA daquele câncer, em 95% das espécies de câncer de colo, de biópsias de câncer de colo uterino, tem fragmentos do HPV. Então, isso é uma situação indiscutível, onde 95% das peças cirúrgicas de câncer de colo uterino têm fragmentos do HPV, então mostrando que é um cofator determinante. Mas hoje o HPV, doutor, ele é prevenível, né? A prevenção é em relação às vacinas. Ele é prevenível. Então, você mãe, você pai, você político que nos assiste, vai a nossa mensagem. Existe a vacina eficaz, segura, que funciona, que é a vacina para o HPV. Sim. Quando que ela é mais eficiente? O ideal é que seja antes do início da vida sexual. Então, hoje, ela é disponibilizada gratuitamente pelo serviço público, pelo SUS, na faixa etária de 9 a 14 anos. Seja homem ou mulher, menino ou menina. Então, você professora, você educadora, você do seu bairro, você político, por quê? Nós estamos com uma baixa cobertura vacinal do HPV em Cuiabá. Olha só. Menos da metade da população-alvo está sendo vacinada. Então, é por isso que nós fazemos esse chamamento. Sim, doutor, e se fala muito, né, na importância da vacinação, na importância em relação ao desenvolver doenças importantes quando adultos. E o doutor entende o porquê que estamos, assim, em baixa desse índice de vacinação? É um preconceito da vacina? Eu acho que o nosso programa, por exemplo, hoje vai ajudar as pessoas a refletirem sobre isso. Precisamos falar mais? Falar mais. Cobrar mais das autoridades que têm que disponibilizar essa vacina. Essa vacina funciona em 90% das vezes. Olha só. Então, serão 90% menos câncer. E aí, Elga, o que acontece? Não só câncer de colo uterino. Câncer de colo uterino, câncer de vagina, câncer de vulva, câncer anal, todos aqueles cânceres da pele ao redor. Câncer de orofaringe, de boca, lábio. Câncer de orofaringe, tem até cânceres de laringe,
tem doenças pulmonares benignas, como papilomatose pulmonar, causada pelo HPV. Então, todos esses cânceres podem ser evitados com a aplicação da vacina. O público-alvo é 9 a 14 anos, gratuitamente pelo serviço SUS. 90% de eficácia, então esses pacientes não vão adoecer, tanto de doenças benignas, como o que é comum, tem aquelas verrugas verrugas. São sintomas, né, já do HPV, essas verrugas. Nós temos dois grandes grupos, o HPV que dá câncer, que é esse grupo de 14 subgrupos, e os outros que dão lesões benignas. Sim. A verruga, ela é uma lesão benigna, né? Mas ela nos anuncia que houve o contágio com HPV. Entendi. E o grande chamamento hoje é para você, mãe, para você, pai, para você, educadora da sua escola, para você, político, vereador, prefeito, qualquer um que está nos ouvindo, para que faça chegar a vacina para toda essa população-alvo de 9 a 14 anos, que nós vamos proteger diversos cânceres e doenças em 90% das vezes. Olha que maravilha. Tá bem? Doutor, essas vacinas, então, hoje, o doutor chamando essa atenção, hoje tem vacina disponível ou falta? Eu não vou saber te responder com certeza. Entendi. O que houve ontem houve uma mudança do Ministério da Saúde. Sim. Que o ideal é que se tome 2 vacinas, uma agora e um segundo reforço. Ontem o Ministério da Saúde mudou, passando para a dose única, a mesma vacina. Só. Esta vacina que é aplicada, ela pega 4 subtipos, os 4 mais comuns subtipos de HPV, cercando 70% dos cânceres. Entendi. Né? Então, ela é fantástica, precisa ser usada. Uma vacina nova, não teve agora aqui? A do Rede SUS é a tetravalente, que são 4 subtipos. Que ela protege até 70%. E agora surgiu uma nova vacina, essa só disponível na rede privada, com um custo médio de R$1.000 cada dose, preconizada também 2 doses, que aí ela pega 9 subtipos de HPV e passa essa proteção de 70% contra o câncer para 90%. Gente, que maravilha. Então essa é a evolução da tecnologia. Passou de 4 para 9 subtipos e passou de proteção de 70% menos câncer para 90%. Quando a gente tem essa informação de que previne vários tipos de cânceres. Vários tipos. Né? Durante a sua vida, né? Uma proteção que você vai ter até a vida adulta. E entender que muitos pais, por omissão, não levam seus filhos a vacinarem. Então, eu acho que tem que haver um estudo, uma campanha pública nas escolas. Pegar os menininhos. Para as crianças mesmo cobrarem, né? Já está na hora. Anos. Eu lembro quando eu era pequeno, criança, tinha dia de vacinação na escola. Sim. Levava lá, todo mundo vacinava. Faz filinha, todo mundo vai vacinar. Então tem que se criar essas políticas de proteção à saúde pública. Eu acho que tem que voltar esses que dão certo. Certeza. Você busca na fonte. Busca na fonte, vacina essa criança. É segura e eficaz. Para a população em geral, só para a gente falar um pouquinho mais do HPV, como é que eu vou passar HPV para alguém? Como é que eu vou pegar HPV? O HPV hoje é a infecção sexualmente transmissível mais comum do país. A população adulta, 80% está com HPV. 80%? De 50% a 80% a estatística. Nossa. É portadora de HPV. Formas de transmissão de HPV: contato pele-pele, contato pele-mucosa. Então é por isso que a principal forma de transmissão do HPV é através da relação sexual desprotegida. Seja essa relação em qualquer situação, uma penetração vaginal, uma penetração anal, o sexo oral, Sim. Tudo isso são formas de transmissão do HPV, porque a principal forma de contato é pele-pele ou pele-mucosa, por exemplo, boca, ânus, vagina, né? Então essa é a principal forma. Também existe uma pequena probabilidade de transmissão por toalhas, por objetos de uso comum, né? Sim. A perspectiva é real, existe, mas é bem menor. Entendi. Então, além da vacinação, como é que nós vamos erradicar o HPV, o câncer de colo uterino, né? Nós temos que fazer a vacinação, temos que manter o sexo seguro com preservativo e tal. Por quê? Porque no mínimo 50% da população está comprometida, né? E outra coisa, desses que têm HPV, a pessoa entrou em contato com o HPV hoje. Então 100% delas entraram em HPV hoje. Dessas, de cada 100, 90
a próprio sistema imunológico vão debelar essa infecção. Tipo, vai o resolver corpo o mesmo problema. resolve? Resolve, Olha só que elimina. maravilha. Então, tem cura, então? Tem cura. Ai, que maravilha. Então, eu achei que você ia viver com aquela... O que vai fazer você ter maior chance do próprio organismo resolver o problema? Não ter infecção sexual, corrimento, leucorreia, né? Secreção vaginal, não ser fumante, também, e quanto mais você fumar, mais chance de você pegar a forma HPV crônica, que é 10% das pessoas que... Mas, doutor, essa relação do cigarro com o HPV, eu não tinha conhecimento, doutor. Hoje se sabe que o cigarro diminui as imunoglobulinas de defesa local do colo uterino. Nossa. Então, se o cigarro diminui a quantidade dessas proteínas que defendem o colo uterino, aumenta a perspectiva de infecção. Nossa, então, uma o informação cigarro que eu não tinha. diminui as imunoglobulinas de defesa natural do organismo no colo do útero, na vagina. Olha, é esse o mais mecanismo. um motivo, né, para as pessoas abandonarem, principalmente as mulheres, o tabagismo. O tabagismo. Nós já falamos em outra oportunidade que quem fuma tem 30% mais câncer. Então, a mulher que não fuma, o homem que não fuma, ele já vai eliminar a possibilidade de ter câncer em 30% da sua vida. Olha que maravilha, né? doutor. E o colo do útero entra nessa estatística. Gente, que maravilha. Doutor, eu percebi então que o doutor falou que a doença ela é curável. Curável. E também ela pode... Muitos não sabem que tem a doença, né? O HPV. Ela é silenciosa, ela é silenciosa. Ela fica... Ela é silenciosa, quietinha. Você não sente nada, não vê nada. Então, como é que nós vamos fazer, né? A maioria... De cada 100, 90 resolve sozinho. 10 ficam portadores crônicos de HPV. Esses 10 não sabem que tem. Não tem um sintoma. Às vezes os sintomas mais comuns são sintomas genéricos, como corrimento, né, secreção, às vezes pode ter uma relação, principalmente um sangramento durante a relação, ou a dor, são sintomas mais comuns, mas são inespecíficos. E como é que nós vamos fazer o diagnóstico desse HPV? E como é que nós vamos erradicar o câncer de colo uterino? Exame número 1, o melhor exame, mais disponível, já na prática da mulher, o famoso preventivo. O preventivo de colo uterino, o nosso Papa Nicolau. Então, toda mulher, a partir do momento que tem vida sexual ativa, deve iniciar também a coleta do Papa Nicolau anualmente. É apenas o Papa Nicolau? Já vai chegar básico, lá, né, doutor? O primeiro exame básico que está aí disseminado, Papa Nicolau. Sim. A mulher colhe hoje, ótimo, normal. Daqui a um ano, colhe de novo, normal. Então já são 2 anos. Sim. Não tem infecção, tem sexo seguro, não tem corrimento, não tem sangramento, está bem clinicamente, ela pode passar a fazer a cada 3 anos. Olha só. Então, a mulher que fez um exame preventivo, este ano, 2 anos seguidos, normal, ela é candidata a fazer a cada 3 anos, não precisa continuar todo ano, para dar um conforto para a mulher. Por quê? Porque a perspectiva de que desde o início da contaminação pelo HPV até o surgimento do câncer, a média são 10 anos. Olha só. Então eu tive uma relação, me contaminei hoje, não são esses 10%, não são esses 10% que vão desenvolver câncer, que ficaram doença crônica, é em torno de 1% desses aí. Então, vão desenvolver câncer. Então, para desenvolver o câncer, desde a fase das primeiras alterações celulares, são 10 anos. Se você fizer um exame a cada 3 anos, você colheu pelo menos 3. Sim. E o Papa Nicolau, por que ele é importante? Porque ele mostra as primeiras alteraçõezinhas, as primeiras alterações na fase pré-câncer, não é nem câncer, que fala, olha, você tem doença no colo uterino, o seu preventivo está alterado. E aí, então, a partir do momento que tem esse preventivo alterado, que o Papa Nicolau, o preventivo, acusou, aí nós vamos fazer os outros exames. O exame número 1 é a colposcopia, que é uma endoscopia com alguns reagentes para destacar algumas lesões subclínicas desse HPV que está crônico e não é identificado. Nós usamos basicamente 2 reagentes que descobrem alguns focos que eles podem estar. E aí vão ser geradas biópsias e nós vamos poder tratar com basicamente 100% de eficácia todas essas lesões pré-câncer. Todas. E outra coisa importante,
mantendo a fertilidade da mulher. Olha só. Essa mulher vai continuar tendo a possibilidade de ser mãe, caso for o seu desejo. Olha que maravilha. Então você vê que sequência bacana, Elga. Preventivo, alterado, ok. Faço a colposcopia. Tem alguma lesão pré-câncer? Já trato, não terei câncer. Então é por isso que... Retira essas lesões, doutor? O jeito mais simples de te explicar é como se o colo uterino é a projeção do útero que projeta para o interior da vagina. Sim. Então, é como se o útero fosse uma laranja. E a conização é o quê? Eu venho e tiro só uma tampinha. Entendi. Aquele fragmento onde aquele exame microscópico, com colposcopia, mostrou onde tem as alterações mais significativas. Sim. Aí, através desse procedimento cirúrgico, alguns fazem cauterização, a gente elimina aquela população de HPV daquele local. Entendi. E também todo o processo cicatricial promove um aumento da imunidade local que contribui para erradicar o HPV. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo fantástico sobre HPV com o doutor Wilson Garcia. Doutor, se eu não me engano, as mulheres que já são mais velhas, elas também podem fazer uso da vacina. Existe uma vacina, né, que não é só para crianças e adolescentes. E vale a pena? Sim. Uma vez você entrou em contato com o HPV, você já tem a imunidade desenvolvida contra ele. Tá? Pacientes que... Então, o público-alvo, 9 a 14. Você nunca se vacinou, não sabe se tem ou não há problema em se vacinar. Um público que a gente sempre indica a vacinação em mulheres adultas você teve uma lesão pré-câncer agora. Olha daí só. um ano, repetiu. Daí mais 2 anos, repetiu de novo. Mais uma lesão pré-câncer. Essa população é uma boa população para indicar a vacina para HPV. Tem indicação. Existem trabalhos que mostram que diminui essa chance de reinfecção. Maravilha. Porque são 14 subtipos ligados ao câncer. Então, às vezes, você pegou um subtipo. Então, você entra com a vacina pegando os principais. Existe alguma contraindicação? Não existe Não nenhuma existe? contraindicação. Quem tem indicação de fazer também pacientes imunossuprimidos, pacientes oncológicos, pacientes aidéticos, né? São pacientes, bons pacientes para que têm algum déficit na imunidade, devem fazer a vacina e essa é disponível pelo SUS, caso você tenha alguma dessas doenças, até os 45 anos. Olha que maravilha, também está disponível na rede pública. Para esses pacientes que têm alguma doença comprovadamente que compromete a imunidade. Fora isso, eu sou mulher, estou bem, quero me assegurar, ok, vou lá e vacino, banco milão cada dose, em torno de R$1.000, R$1.000. E se protege. E protege. Né, doutor? Protege. Existem outros exames, por exemplo, eu tenho vida sexual ativa e tal, já tive alguns sexos desprotegidos e tal. Será que eu peguei HPV? Será que eu não peguei? Existe como você pesquisar anticorpos contra o HPV no exame de sangue. Olha só. E existe também como um outro exame de você, através do esfregaço vaginal, do preventivo, você colher aquele material e mandar para um estudo de captura híbrida, de imunização, de biologia molecular. Sim. Para ver se as moléculas que estão ali são compatíveis com o HPV. Então, são formas diretas de você ter certeza se você tem o HPV ou se já tem a imunidade contra ele. A imunidade vai pelo sangue. Doutor, diante de todas essas informações e opções de tratamentos e de prevenção, como as vacinas, esse número ainda que existe de pessoas que desenvolvem, por exemplo, um câncer ligado ao HPV, como o de câncer de colo uterino, a gente nota que precisa intensificar a comunicação em relação ao HPV, intensificar as campanhas educativas, porque eu acredito que é isso que vai mudar esse histórico, né, doutor? Né, Elga, você sabe, a ignorância nos deixa uma pessoa super poderosa. Você é ignorante, você nem sabe o que existe além do seu conhecimento, então você ignora, você acha que é o bambambam. Mas com certeza, o conhecimento, a sabedoria, a prevenção é o que leva o homem ao crescimento,
é o que leva a nós a tomarmos escolhas cada vez que vão gerar melhores resultados. Com certeza, quem teve a oportunidade de assistir esse programa e acompanhar todas as informações que o doutor está nos passando e tem um filho ou uma filha, porque no início era só mulher que podia vacinar, né, doutor? Só mulher. Aí agora se estendeu aos meninos também, que pode vacinar. A mulher, e estatisticamente, a mulher adulta, ela tem um pouquinho mais de HPV que o homem, mas 60-40. O homem também é portador do HPV crônico. Então, o HPV dá câncer de pênis. Olha só. E o homem pode ser o transmissor do HPV para a sua companheira. Sim. Então, é indiscutível que nós, homens de 9 a 14 anos, né, não temos que ser mais meninos, temos que ser homens. Tanto Sim. o homem quanto a menina, 9 a 14 anos. Alguns hoje advogam, devido à baixa penetrância da vacina, esticar isso até 19 anos. Seria maravilhoso. Então, é ótimo. Principalmente se você... A vacina é eficaz em qualquer momento. O melhor momento para ela ser eficaz é antes do início da vida sexual. Porque se você tem uma relação, você tem 50% no mínimo de pegar o HPV, que é o índice de HPV na população masculina, adulta. Doutor, existem países que já erradicaram a doença, né? Já erradicaram a doença. Países que tinham um índice muito... Hoje, infelizmente, o câncer de colo uterino, onde ele está mais presente? Em países pobres. Por falta de cultura, Sim. de acesso à saúde, de investimento, né? Então, Sim. hoje, mais de 80% dos cânceres de colo uterino são de países pobres ou igual o nosso, subdesenvolvidos. Mas a estatística é assim, ó, o índice de câncer é assim, adotou política pública. Essa política de prevenção, ela já tem tem em torno de 60 anos, de Papa Nicolau. Começou lá na década de 70. E isso vem desenvolvendo uma consciência da mulher, que é a grande edificadora do lar, que é a grande que cuida de nós, cuida da família, né, edifica o seu lar realmente. Então, os países que fizeram, desde o início do preventivo, o que aconteceu com o câncer de colo uterino? Despencou. Isso. A incidência é mínima. Outro problema, assim, muito triste, é que a gente ainda vê muito no serviço público. Pacientes com câncer de colo uterino, que faz um furinho do colo do útero para o reto. Olha. Aí essa mulher começa a perder cocô pela vagina. Meu Ou então Senhor. começa o furinho, vai para a bexiga, começa a vazar incontinência urinária. Então são pacientes que perdem muita qualidade de vida e tem que usar invariavelmente, colocar as bolsas para xixi ou para cocô. Por quê? Então vê o tamanho da sequela, da perda, por não fazer a prevenção. Sim, isso é importante. Qualidade de vida vai embora. Pois é importante, doutor, ressaltarmos esses fatos, que daí os pais assumem essa responsabilidade, né? Que nesse primeiro momento, onde é mais importante fazer essa vacinação, a criança depende totalmente de uma decisão dos pais, né? Então, tanto a menina quanto o menino. Então, precisa fazer com que esses pais assumam essa responsabilidade, não tenha preconceito de acreditar que está incentivando o filho a iniciar a vida sexual, né? Muitos ainda tinham essa barreira. Hoje eu acredito que não mais, né? Espero que não, né, doutor? Você vê, principalmente o homem, né? Eu lembro que quando saiu a vasectomia, era um problema, porque ia dar uma impotência sexual, eu já não ia ser mais aquele homem. É verdade. Era um preconceito total. Aliás, hoje ainda total, existe um preconceito, tem homens que têm medo de fazer, né? E o HPV é exatamente os mesmos preconceitos. Sim. Se você, pai, vacinar seu filho de HPV, você vai fazer com que ele tenha uma iniciação sexual segura. Segura, responsabilidade. Ótimo. Né? Então, não há dúvida, você vai evitar de 70% a 90% que eles tenham doenças nessas topografias. Sim. Colo uterino, vagina, vulva, pênis, boca, orofaringe, pulmão, né? Nossa, até ânus, o pulmão está ligado? Pulmão. Tem patologias que crescem, tipo verruguinhas dentro do pulmão, sabe? Causadas pelo HPV. Nossa. Eu mesmo, durante a minha formação, quando eu ainda fazia residência em oncologia, nós tivemos uma menina de 4 anos que ela desenvolveu um quadro de insuficiência respiratória. Por quê? Porque no canal do parto, ela aspirou, pegou o HPV da mãe e desenvolveu um monte de verruguinhas na corda vocal. E aí estava obstruindo a entrada e saída do ar.
Eu lembro que nós operamos Senhor. essa menina por vídeo, né, e tal. Sim. Então, é outro problema, né? Às vezes a mãe pode transmitir o HPV até pelo canal do parto. É um caso excepcional, raro. Houve um destaque, né, na época. A gente estava lá em Goiânia, na mídia nacional e tal, mas isso é fato. Falando de mídia nacional também, uma grande apresentadora, que é a Ana Maria Braga, teve um câncer decorrente do HPV, foi um câncer de anos também. Exatamente, exatamente. E ela disse que ela não tinha conhecimento, doutor, sobre HPV. Outra coisa, vou combater o preconceito, tá? A principal forma de transmissão do HPV é de contato, é sexual. Sim. É sexual. Não precisa haver a penetração anal ou a penetração pela vagina para haver a transmissão. Basta o... Vamos ficar roçando ali, né? Pronto, já foi, né? Já pode ser o suficiente para a transmissão. Entendi. Tá? Só para evitar preconceitos, etc. e tal, para ficar bem claro. Sim, e também fazer esse alerta, né? Falar, olha, não é só penetração, não, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Doutor Wilson, olha, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, sempre transmitindo informação de forma direta, onde as pessoas realmente entendem, né? E eu acredito que esse tema do HPV, a gente precisa realmente reforçar, passando essa informação, porque precisa erradicar essa doença, né? Já que é possível. E nós falamos que o câncer de colo uterino é o terceiro. Sim. Mas aí você pega anal, orofaringe, que é importante, ele vai passar para segundo. Olha né? Só fica atrás do de mama. Entendi. Né? Ultrapassa o do intestino. Então, quando você começa a somar o tanto de proteção de câncer que vai ter, você vai ver que o impacto é muito maior. Maravilha. Então, não há outro caminho, o melhor caminho, vacinar. Segundo caminho, consciência e sexo seguro. Né? Eu acho que... E mais uma vez, então, eu quero agradecer. Nós que agradecemos. O pecado do homem é ter o seu ego insuflado, né? Esse é o pecado. O maior pecado do homem é o ego, né? Mas toda vez que eu venho aqui, eu saio com o meu ego massageado. Doutor! A nossa Hebe Cuiabana. Obrigada, obrigada mesmo. Eu que me sinto a honrada com a sua participação de um grande profissional. Amém, estar aqui junto ao nosso programa, nos oportunizando, transmitir informações assim seguras para a nossa audiência. Amém, então, nós que agradecemos ao senhor doutor Wilson Garcia. Muito obrigada. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela acolhida. Viu? Obrigada, boa noite. Amém. E a partir de agora, vamos conhecer a história da Sandra Moreira, uma mãe que, através de muita coragem e enfrentamento, vem mudando a história do seu filho, Eduardo, que sofreu um acidente. Sandra, seja bem-vinda ao programa Elg Você. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui. Eu que te agradeço. Compartilhando a sua história de uma forma que pode ajudar muitos que estão aí em casa e, de repente, precisando de informações e entender tudo que pode acontecer, né, diante de um fato, como aconteceu na vida de vocês, viu? Muito obrigada pela confiança. Obrigada eu. Sandra, vamos começar do princípio, né? Você é mãe do Eduardo, do Dudu. Sim. O meu caçula. Seu caçula? Você tem quantos filhos? 3. 3 filhos? Guilherme de 29, Vivi de 27 e Dudu de 25. O Dudu, voltando do trabalho, ele sofreu um acidente? Você podia contar pra gente? Ele sofreu um acidente, ele estava indo na Avenida do CPA e veio outro motoqueiro na contramão. Foi o acidente de duas motos? Sim. Veio outro motoqueiro na contramão e bateu nele, né? E aí onde a moto dele explodiu, o outro rapaz morreu na hora e ele teve traumatismo craniano, queimaduras de 3º e 2º grau nas pernas, onde veio a amputação das pontas dos pés, do pé direito dele. E foi isso. E naquele momento que ele sofreu o acidente, ele foi socorrido e foi encaminhado, foi socorrido pelo SAMU? Pelo SAMU e foi encaminhado para qual hospital? HMC. HMC. Foi aí que começou a jornada. A jornada que até resultou
no estado que o Dudu está hoje. Está hoje. Embora ele venha se recuperando, né? Sim. Mas nós chegamos lá, Tá. né, Sandra? Mediante muito empenho da sua parte, de toda a Sim. sua família, lógico. Seu esposo, como é o Meu nome do seu esposo, esposo? Maurício. Maurício, eu acredito que a família unida faz a Sim, diferença, sim. né, Sandra? Muita, muita. E daí foi encaminhado ao hospital. HMC, onde ele ficou, e eles deram 48 horas de vida para ele. No E momento aí, que ele chegou, já foi... deram 48 horas de vida. Nossa. E aí foi só surpreendendo, né? E logo depois, ele estava com coágulo, né, na cabeça por causa do traumatismo. Ele tanto traumatismo lateral do lado direito como frontal. E aí deu um coágulo na cabeça. E aí passou alguns dias, uns 10 dias, o neurocirurgião deu alta. A equipe do doutor neurocirurgião deu alta, falou para ele. E a gente sempre questionou, não vai fazer uma tomografia, não vai fazer uma ressonância? Não fez nenhum tipo de exame para verificar? Fizeram no início, mas depois não fizeram. E a gente sempre deixou claro, tudo que precisar de particular, a gente vai fazer, nós vamos fazer. E você não foi solicitado nenhum tipo de exame? E a tomografia tem no hospital, né? A ressonância que tem que fazer em outro hospital. E nós falamos, como o hospital IMED, mais próximo do hospital HMC, é mais próximo de lá, nós vamos pagar para fazer, para retirar ele de lá. Ah, ele não tem condições de tirar ele daqui. Tudo bem. E aí deram alta para ele, o neurocirurgião. E a gente ficou feliz. Só que Naquele momento nós vocês ficamos entenderam felizes, que que ele estava tinha evoluindo, né? evoluído. E ele ia evoluir. Só que aí ele ficou 31 dias na UTI do HMC e passou para a UTI do CTQ, que é um setor de queimados, onde ele ia começar a fazer os enxertos dele com a equipe do Dr. Maranhão. Quantos % do corpo o Eduardo teve de queimado? Ai, eu não sei. Eu vi que as queimaduras As queimaduras são foi extensas, assim, né? nas pernas, nas duas pernas. inteiras. Só que o pé direito foi o mais atingido, que foi quase amputação, né? Tiveram que fazer exames, né, da vascular, para ver se não tinha, se estava atingido, né? Vascular. Mas graças a Deus não. E aí foi só luta, né? Aí o doutor neurocirurgião deram alta para a equipe, deram alta. E o doutor Maranhão já tinha feito o primeiro enxerto dele, onde foi visitar ele lá e eu estava. E ele falou, doutor, mãe, e esse menino, o neurocirurgião? Eu falei assim, pois é, doutor Maranhão, deram alta para ele. Ele falou assim, alta? Alta não, só quando ele sair do hospital. Aí onde deu o gatilho pra gente, né? Aí meu esposo, meu irmão, minha cunhada, todos foram falar com o diretor do hospital. Na época que era em julho, né? Porque hoje é outro. Isso aconteceu, vamos até para atualizar todo mundo dia que 13 está de assistindo. maio. 13 de maio de 2023. Então, você falou que tem 10 meses, Tem né? 10 meses. 10 meses de muita luta. Uhum. Ele ficou 75 dias internado. 75? Aí ele desceu para o CTQ, e aí o doutor Maranhão começou a tratar dele. E aí, onde meu esposo teve a reunião com o diretor do hospital, e ele falou, não, ele não tem nada. O estado do Dudu era como? Ele reagia, vegetativo. Não, ele veio falar agora, há pouco tempo. Depois do acidente, ele vegetativo, ficou em estado vegetativo. Não mexia, era daquele jeito, agressivo, assim, quando... Tinha convulsão? Não tinha convulsão, mas ele era sempre dopado, né? Entendi. Porque acho que sentia muita dor, né? Não dá para entender. E aí, aí meu esposo marcaram a reunião, foram na auditoria, né? Sim. Marcaram a reunião com o diretor do hospital, foram lá e ele questionou, falou assim, não, ele não tem nada. O líquido que tinha na cabeça dele foi expelido pelo organismo dele. E aí eles falaram, não, por que não faz uma tomografia? E naquele mesmo dia foi feita a tomografia e deu hidrocefalia. Hidrocefalia? E esse médico, o diretor do hospital, não veio nem dar satisfação para nós. Nossa, mas a hidrocefalia, ela veio mediante por causa do líquido, né? Porque omissão já deveria ter sido aspirado líquido? Porque se eles deram alta, eles tinham que ter feito um exame para saber se tinha líquido ou não. Se o organismo tinha absorvido. Aí fez alguns exames, né, para poder colocar a válvula, né? Só que não foi colocando a válvula assim, porque nós pedimos, falou assim, não, a gente vai investigar. Aí marcamos consulta com outros médicos, doutor Atauaba, que atende aqui em frente do Hospital Santa Rosa, que é especialista nisso, para ver se realmente ele precisava disso.
Aí vocês foram averiguar, né, todo aquele procedimento, sim, porque no primeiro momento vocês estavam confiando né, lá, em todo né, o tratamento que estava sendo submetido, que o Dudu estava sendo submetido, mas a partir desse momento vocês começaram a desconfiar, né? Falou, nossa, precisamos estar mais atentos, próximos, né? E atentos a isso. Aí é onde viu que tinha que colocar a válvula, né? E a válvula é para sempre. Não é algo assim que... Não, é para sempre. E é onde o lado direito, onde ele foi atingido, atinge o lado esquerdo, onde está a fala, a interpretação e a compreensão. E aí, tanto é que quando ele foi para a doutora Sandra, ele só gritava. Tem os vídeos, ele só gritava lá, mesmo depois que ele saiu. Ele ficou 75 dias no hospital. E quando ele saiu, como é que foi a vida de vocês? Na verdade, a gente acha que o hospital, ele quis se livrar da gente. Não tinha alta, não tinha uma medicação para o Dudu, nada. Tipo assim, tá de alta, vai embora. Não tinha retorno para ele voltar, nada. E aí a gente ficou assim, como um menino daquela situação. O Dudu tem 1,78 m, enorme. Ele só gritava, não tinha noção de nada. Não respondia. Sem medicamento? Sem medicação. Sandra? E aí é onde a gente... sem nenhuma orientação? Orientação de nada. Aí a gente começou a ir atrás, tem uma cunhada minha que é enfermeira, que começou a medicar ele para ver se ajudava. Sim, porque aí passaram, vai ter que fazer fisioterapia. Mas a gente achava que era uma fisioterapia normal, e não é. O Estado não oferece uma fisioterapia neurológica, igual a doutora Sandra, não oferece. Hoje ele está sendo cuidado pela doutora Sandra Lima, Isso. Uma grande parceira aqui do programa É o Você. Eu quero mandar um abraço para a doutora Sandra. Ela realmente faz um trabalho fantástico. E você ficou sabendo, conheceu o trabalho da doutora Sandra e ela acolheu o Eduardo. Conta essa parte. Ela foi Qual foi esse momento? Mãe. Ele tinha sido... já tinha um mês que ele já estava em casa. Buscando alguma alternativa. E ele estava fazendo fisioterapia normal, porque a gente achava que era uma fisioterapia normal. E ninguém não tinha era. te orientado. E aí ele estava já tinha para a segunda sessão já de pacote de sessão e eu falei para meu esposo assim... Isso tratamento particular? Particular. E a gente orientou não, que seria ninguém. Fisioterapia neurológica. Não. Olha só, ele só gritava. Gente. E aí eu falei, quando terminar, vamos procurar outro lugar, Maurício. Um lugar Maurício, mais... meu esposo, né? Em Cuiabá, de repente, porque a gente mora em Várzea Grande, vamos procurar outro lugar, uma outra clínica. Mãe, né? Ali. E aí ele falou assim, sim. Aí minha filha escutou e falou assim, começou a procurar uma clínica e viu a doutora Sandra e mandou mensagem para ela, sem saber. E no sábado ela respondeu a Vivi. Falou assim, pode marcar a avaliação com o Dudu. Aí, quando chegou lá, que ela viu, ela falou assim, não, esse menino precisa de todos os dias de fisioterapia. Ele não vai melhorar, para ter uma qualidade de vida. E hoje, como está o Dudu? Hoje, o Dudu não anda ainda, usa fralda. Por exemplo, se ele toma café da manhã, a gente pergunta para ele agora e fala, Dudu, o que você tomou de café da manhã? Não sei. Não tem, assim, uma compreensão. Se ficar sem a medicação, ele fica agitado. É assim. Então, hoje, ele precisa de mim o tempo inteiro. De uma pessoa próximo dele, né? Eu vi um vídeo que você escreveu que ele voltou a ser o seu bebê. Voltou meu bebê. É assim que acontece mesmo, Sandra? E você, lógico, o coração de mãe, né? Diante de uma situação dessa, a gente fala, nossa, é algo muito doloroso, é um sentimento, assim, muito que você quer proteger o seu filho e você jamais quer ver ele nessa situação. Mas sim, eu tenho certeza que você está dando o seu melhor e também aprendendo muito com essa situação, né, Sandra? Aprendendo muito. Não é fácil. Não é fácil. Eu falar para você que é fácil, não é. Nossa vida, minha e do meu esposo, virou de cabeça para baixo. Financeiramente, emocionalmente, tudo. Você nos contou a história de como tudo aconteceu. Nós vamos continuar, vamos dar uma paradinha, chamar um intervalo e vamos voltar, você falando como está essa parte financeira e o que você vem fazendo para isso. Pode ser? Pode. Eu vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta.
Estamos de volta neste programa especial conhecendo a história da Sandra Moreira. Sandra, olha que enfrentamento, né? Sim. Eu acredito que quando a gente sai todo dia de casa, você não imagina que vai acontecer algo que muda toda a sua vida, né? Como está hoje, como esse acidente do Dudu mudou a vida de vocês? Conta como é que está a vida de vocês hoje. Hoje eu não posso nem pensar em parar. Dedicação exclusiva. Exclusiva dele. Não posso, nós não podemos deixar ele só. Tem que sempre estar com alguém. Né? Mas ele assim não precisa de nenhum aparelho, né? Não. Para ele ter os movimentos, respira. Mas tudo. assim, quer ir no banheiro, tem que levar. Hoje ele está indo no banheiro já. Olha que maravilha! O xixi não. O xixi ele ainda faz na fralda. Faz na fralda, mas existe uma chance de melhoras, né? Pois é, os profissionais que estão acompanhando ele dizem o quê? Eles falam assim que não tem exame no mundo que comprove que vai deixar alguma sequela. A gente não sabemos ainda o que pode deixar. Até quando ele vai melhorar? Né? Não, quanto, não podemos falar disso. Mas ele vem melhorando. Vem melhorando, né? Mas para a mãe a gente quer que melhore ontem, né? Com certeza! E a questão financeira? Eu sei que você... Nós temos um espeto no Cristo Rei. Se virou nos 30 nós já né, temos, nós já tínhamos esse espeto antes do Dudu nascer. Mas com tudo isso que aconteceu, hoje fica só meu esposo lá trabalhando, porque o Dudu precisa de mim, né, com ele. Mas com tudo isso eu ainda faço os biscoitos para vender. Porque hoje é os biscoitos que tem custeado a maior parte do tratamento do Dudu. Olha, os biscoitos estão os aqui. meus Eu biscoitos. vou pegar aqui e vou mostrar, lógico, para todo mundo. Foi uma ideia sua? Desde 2018 eu já fazia os biscoitos. Caseirinho, eu vou mostrar. E aí... Aqui. Esse biscoito, você quem faz? Eu quem faço. E esse eu biscoito, quem faço, a eu renda quem vendo. Está pagando o tratamento do maior Dudu. Maior parte é o tratamento do Dudu. Então, hoje você se divide em cuidar do Dudu, também fazer biscoito, vender, divulgar. Sim. Olha, e o tempo a gente arruma, né, Sandra? Quando é para os filhos... a gente pega a força não sei de onde. Não sei ainda de onde que vem essa força. Mas hoje o Dudu, ele está fazendo a reabilitação e quais outros tratamentos? Está fazendo a fono, né? Fono. A fono. Mas, assim, ele precisa de um psicólogo porque ele já está começando a entender sobre o pé. Hoje, ele entende o que aconteceu com ele? Não. Não? Não. Às vezes ele fala... Ele se comunica de alguma forma com você? Não, só se a gente perguntar. Por exemplo, água. A gente tem que perguntar. Você quer tomar água, filho? Aí ele fala sim. Se não, ele fica o dia inteiro. É a mesma coisa, comer, tudo. A gente tem que estar perguntando. Quer fazer xixi, Dudu? Quer fazer isso? Dudu, quer isso? Senão ele não fala. Então eu tenho que estar sempre perguntando para ele. Mas essa comunicação mínima já foi um passo gigante, né? Porque antes Sim. eles estavam totalmente sem se comunicar. Sem comunicar, Quanto tempo ele passou sem se comunicar? Olha, eu acho que uns 5 meses, assim. 5 meses, assim, sem nenhuma reação? Sem nenhuma reação. Nossa, então já é algo assim bem representativo, ele já conseguiu ir no representativo. banheiro. Assim, a gente leva, né? né? E também traz aquela esperança, né, Sim. Sandra? Ele vai ainda ter uma melhora. Vai ter uma melhora, né? Só que essa semana passada ele perguntou assim para mim, porque como ele teve a amputação dos dedos do pé direito, e ele perguntou, não vai crescer? Aí eu falei assim, o que, filho? Ele falou assim, isso. Eu falei assim, isso o quê? Aí ele não sabia falar que era a unha. Eu falei assim, filho, vai melhorar. Aí ele falou assim, faz muito tempo. Ele está começando, né? Mas assim, ele é um pouco mais... Se passa o horário de tomar medicação, ele fica agressivo, fica irritado, né? Tem uma irritabilidade nele, né? Então, ele tem os medicamentos... Tem os medicamentos, faz o tratamento com o Dr. Anderson, né? Então, assim... Ele tem Dr. Anderson, ele é neurologista? Neuroclínico. Neuroclínico? Que é uma benção também. Que é uma benção na vida de vocês. A doutora Sandra. Doutora Sandra, ela que me indicou ele, né? Indicou ele para fazer um tratamento com o Dudu.
E hoje, como vocês estão buscando ajuda quando as pessoas que vão ter conhecimento da sua história e também, lógico, né, ter contato com essa sua... eu acredito que você vir aqui, ter a coragem de expor a sua história, passar para frente, toda essa experiência que você está tendo através dessa situação que não é fácil, né, Sandra? Sim. Mas, de alguma forma, prepara as outras pessoas também para que não deixe acontecer com você, né? Que infelizmente a gente às vezes tem situações na nossa vida que você nunca imagina que vai passar e muito que vai ser vítima de algum erro, seja se isso aconteceu mesmo lá, mas que trouxe um prejuízo para o Eduardo, né? Então as pessoas precisam estar preparadas para tentar evitar uma situação assim. Sim. E o que vocês precisam hoje? Hoje eu preciso assim, eu preciso de tratamento também. Eu tive um início de infarto. No período Sandra, do Dudu. Não estava sabendo. E hoje eu preciso de um tratamento. Eu preciso ir ao médico. Mas hoje o principal é o Dudu. Tudo que nós fazemos é para o Dudu. E aí eu preciso de um tratamento. O Dudu precisa de um psicólogo. O Dudu Sim, também. O Dudu também. Porque eu já comecei a entender que ele precisa, né? Hoje o Dudu faz o tratamento com a doutora Sandra 3 vezes por semana. Antes fazia todos os dias, mas para diminuir um pouco o valor, nós optamos por fazer 3 vezes por semana. Mas assim, eu queria muito que ele fizesse os 3 fazer todos os dias, ele conseguiria melhorar de forma mais rápida. Sim, é o que a doutora Sandra diz, né? E nesse tipo de tratamento, nessa reabilitação neurológica, o tempo conta muito, né, Sandra? Porque o doutor Anderson, ele disse assim, nós temos 1 ano para reverter o quadro dele. São estímulos, né, que ele vem tendo. Porque os neurônios que morreu, não tem o que fazer. Mas aí nós temos que ativar os que estão vivos. Então é o que já tem 10 meses que o Dudu sofreu um acidente. Entendi. Então a gente está lutando. Até 1 ano ele consegue ter aí uma melhora. Mas a idade dele ele tá é com melhor. Quantos anos? 25. 25 anos. Totalmente saudável. Sim. Você vê como as pessoas realmente precisam ter cuidado, né? Sim. Foi um acidente de moto. Acidente de moto, né? Então. Realmente você está ali totalmente exposto ao corpo, né? Sim. Sandra, olha, nós vamos colocar, lógico, esses biscoitinhos aí que você faz no ar, que é maravilhoso. Eu já provei aqui. Isso é presente para mim? É presente para você. Ô, Sandra, eu já quero receber aqui no ar. Olha só, gente, meu presente. A Sandra trouxe com muito carinho. E olha, caseirinho, eu adorei o nome. Obrigada. Você que batizou? Sim, obrigada. Eu vou mostrar aqui o meu presente, vou provar mais um. Tá, e o Amar Maternidade em São Paulo, da Mariana. Amar Maternidade? Amar Maternidade. Eles têm um canal no YouTube. Sim. Eles me convidaram para participar do programa, né, em São Paulo. Só que não é a logística assim. Lá eles gravam toda quarta-feira. Mas não é só o ir. Eles não pagam nada. Passagem, não. Estadia. E eu quero muito ir, porque eu acho que eu vou atingir outros médicos em São Paulo, de repente, né? Eu acredito que essa troca, né, pode trazer algum conhecimento e alguma oportunidade para o Eduardo fazer algum tratamento fora, ter uma ajuda de alguém, né, que de repente tenha um conhecimento maior em relação a essa situação. Sim. É isso que você busca? Isso. Amar Maternidade. Amar Maternidade. É uma instituição lá? É um canal do YouTube. Um canal do YouTube onde eles veiculam isso. Esse tipo de história como de histórias. E seria a primeira em Cuiabá. A primeira em Cuiabá? A participar? A participar. Olha só. Já teve uma, né, que é em Sinop, mas eu seria a primeira em Cuiabá. Gente, eu espero que alguém que esteja assistindo te oportunize. Porque tem assim, uma logística, né, para mim, por causa de deixar o Dudu, né, tem que deixar o Dudu com alguém, então, né, com o esposo. Você fica exclusivamente para o Dudu, então a sua rotina, para você estar aqui, alguém ficou o meu esposo veio me trazer com o Dudu. Com o Dudu? Com o Dudu. Para não deixar ele só, veio com o Dudu, me deixou, aí que foi, né, para casa. E aí eles voltam para te buscar. Sandra, olha, obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Por você estar aqui compartilhando a sua história. Eu quero desejar assim uma melhora significativa para o Eduardo. O Dudu é um milagre. O Dudu é um milagre. É um milagre. Eu quero que essa experiência se torne de alguma forma positiva para você, para toda a sua família, que una mais vocês. Obrigada. Né? Deus sabe
o que faz e o que a gente precisa para evoluir nessa vida, Sim. né? Melhoras para o Dudu e o que o programa Elg você puder contribuir para que vocês tenham ajuda e tenham uma visibilidade para que as pessoas se sensibilizem com a história da Sandra Moreira e do Dudu, você pode contar com a gente. Tá, obrigada. Obrigada eu pelo presente. Obrigada. Olha, eu peço que acessem o Instagram. Você sim, vende, ela vende caseirinhos. pelo Instagram o caseirinho. E esse biscoito que ajuda a Sandra a pagar todo o tratamento do Eduardo, que está precisando muito da ajuda de vocês. Minha Sim. gente, eu já tenho o meu, mas eu vou comprar mais. Sandra, Obrigada. muito obrigada Obrigada pela sua participação. Obrigada e até eu. a próxima. Tá, obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã a gente volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, reveja este programa que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.